Então, vamos começar. Para quem está aqui a primeira vez, a Carmen Silveira, além de ser uma espírita militante, muito militante, dir-se-ia uma ativista do Evangelho, e ela é doutora em bioquímica, não é isso, Carmen? É, doutora em Química. Em Química, tá bom. Então, vamos em frente. Todos os microfones e imagens abertos para você, Carmen. O nosso tema é muito instigante, não é? Porque o que seria essa nova era? Será que o terceiro milênio é só o século XXI? Será que nós já realmente entendemos o que seja um novo 1000 anos? Então, a proposta seria, nessa era que está chegando, nessa era de dificuldades pelas quais nós estamos passando, com todas as nossas amorosidades, com os nossos estudos, nós não conseguimos ficar inativos mentalmente a tudo que nos cerca, porque nós somos os seres pensantes do universo. Então, os verbos que deveriam ser mais utilizados nesta proposta renovadora da nossa vida seria compartilhar e cooperar. Poderia ser o contrário, cooperar para compartilhar. E o subtema, também de uma maneira instigante, porque é muito longo, não é? É um fio condutor que, na realidade, não sabemos se tem princípio ou fim. Mesmo do ponto de vista científico, é muito mais do ponto de vista espiritual, das células às sociedades humanas. Então, como eu não consegui vir a primeira parte para dialogar com a Rosa, eu dividi a minha fala em duas partes. Uma parte primeira e uma parte segunda. Então, eu vou fazer a parte primeira e depois eu faço a parte segunda. É um conjunto de pequenos slides. Muitos deles estão corroborando, a maioria, claro, com a Rosa, né? Porque nós discutimos antes, conversamos, só não trabalhamos juntas, né? Aqui no ICEB. Então, eu titulei a primeira parte A Engenharia Celeste e o Cosmo, caminhando até os seres vivos, entendendo a doutrina espírita. Vai ser parte A e parte B. Então, nós vamos começar com o livro Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Está lá na Bíblia de Jerusalém, que é uma das Bíblias hoje mais utilizadas pelos estudiosos, porque é uma Bíblia que tem conteúdos de outras religiões, em especial de alguns estudiosos bíblicos que são judeus e que colaboram com a Bíblia do Almeida, colabora com a outra Bíblia que é católica e colabora muito com o Novo Testamento do Haroldo Dutra. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3, está escrito que, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Estes são os dizeres dessa Bíblia. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriu o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve a luz.
Este capítulo, com esses 3 versículos iniciais, é uma proposta que todos nós gostaríamos de ter. A proposta com a resposta. Quem é Deus? Como criou? Mas, no mundo de expiação e provas que nós nos situamos, ainda à mercê dos nossos vícios, é muito difícil esse entendimento, porque decoramos a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando o nosso codificador perguntou quem é Deus no sentido amplo, não personificado. E os emissários divinos do Espírito Verdade disse que é a inteligência primária, ou seja, começou com ele. E aí tem razão dizer, no princípio criou Deus, tudo. E também nos diz que ele é o Pai de todos, como Jesus nos ofertou. Então, a partir daí, nós vamos encaminhando lado a lado com as coisas que a Rosa falou, coisas eu vou passar por cima, porque não justifica eu ficar me adentrando. Então, nós vamos dizer o seguinte, que para mim, para Carmen Silveira, uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita é a oportunidade maravilhosa de nós ouvirmos a redenção, ou melhor, o entusiasmo do espírito André Luiz no mundo espiritual. E, depois das suas dificuldades, ele nos trouxe a série André Luiz pela mão bendita de Chico Xavier. Porque vamos imaginar que em plena Segunda Guerra Mundial, a mediunidade, que é essa força que o espírito traz em si, porque é uma proposta reencarnatória, Chico, que é, segundo muitos, inclusive o nosso querido Divaldo Franco diz, que foi a maior antena parabólica do século XX. E neste século XX, na metade do século XX, ele estava recebendo o livro Nosso Lar. É uma obra-prima essa série. E no livro Evolução em Dois Mundos, que estamos no meio da série praticamente, é um livro que fala justamente disto, a evolução no mundo material e a evolução no mundo espiritual. Ele vem nos trazer a ideia do plasma divino, desse Deus generoso e bom, esse elemento primordial, esse que ele comparou a um imenso oceano, onde tudo estaria mergulhado. Talvez isso aí, que eu ouvi o finalzinho da conversa, talvez seja uma analogia ao protoplasma. Então, ele deu vários sinônimos a este plasma divino, hausto do Criador, que era a maneira como nosso amado Jorge André dos Santos gostava de falar, o hausto do Criador. Seria o elemento primordial e seria a matéria primária de tudo. Essa matéria provém diretamente do Criador, ser único, o único que pode produzir alguma coisa desse tipo. E ele completa, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, dizendo, nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Para mim, isso aí é muito poético, muito mais do que filosófico, porque esta obra, Evolução em Dois Mundos, ou a obra do André Luiz, é filosofia, ciência e religião, tudo junto.
é num bojo, numa tríade. E nós vamos encontrar, como já foi falado pela Rosa, que nós tivemos galáxias distantes no campo ultra profundo que o telescópio Hubble, durante anos, pôde trazer para nós. Pequenos pontos, justamente neste mar, que já tinham passado muitos anos. Estas figuras são obtidas da nossa internet, que hoje nos favorece a isto, sabendo que são corpos celestes, muito distantes, mas já observados pelo Hubble, beirando os 13 bilhões de anos-luz de distância, e falando-nos que existe uma proximidade com o mundo dos homens que fala do Big Bang, que foi a formação do cosmos ou do universo. Então, o Hubble, ele vai nos mostrar, no ano de 1929, que galáxias se afastavam. Era um cientista que, de tão bom, foi dado o telescópio, o seu nome. É o universo em expansão. Né? E existem algumas discrepâncias, mas parece que esse modelo do Big Bang tem em torno de 13,7 bilhões de anos. Alguns dizem que são 14, outros 14,5. O erro humano é muito grande com relação a tudo que está relacionado com o universo. Em especial, muitas coisas que os aparelhos, mesmo que usem o background do universo, eles não conseguem, com a propriedade, descobrir o número assertivo. Também o mundo espiritual superior não acha que seja tão importante esses números, por isso que ele se cala e deixa-nos a estudar, a ler, formando o nosso raciocínio. Mas, claro que nós vamos vitalizar o nosso conteúdo também no Livro dos Espíritos, que para nós, espíritas, é a coluna vertebral dessa oportunidade que os espíritos viram nesse codificador Allan Kardec, nesse espírito de escola, o seu clamor, a sua bondade, o seu conhecimento, desde que ele era Kardec, o Allan, no século I antes do Cristo. E foi dada a ele a oportunidade de poder, com seus esforços, trazer para nós este conteúdo que sintetiza muitos daqueles estudos proféticos antes de Moisés, inclusive da Torá, e corporifica este Consolador, que nós acreditamos que seja aquele prometido por Jesus na mesa pascal com os seus discípulos. Então, na questão 27, Kardec explica que os espíritos revelaram que existia a existência do fluido universal, intermediário entre o espírito e a matéria. Este fluido seria capaz de inúmeras combinações, que, com certeza, o estudo da Rosa pontua algumas experiências, mas algumas delas interrogativas, porque não se tem respostas, e respostas de coisas muito antigas. Existem respostas de descobertas mais recentes. Então, sob a ação do espírito, de produzir uma variedade de coisas, e os espíritos dizem que apenas conhecemos uma pequena parte, eu diria uma ínfima parte. Dessa maneira, o espírito criado ele só pode formar ou cocriar. E nós encontramos isso muito no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos diz, através do próprio Chico, que a produção, a formação do nosso sistema solar foram por esses espíritos, os arquitetos siderais, e onde Jesus, ou melhor, o Cristo,
Um dos Cristos nós conhecemos depois como Jesus de Nazaré. E eles movimentaram esse fluido universal para poderem construir, pela movimentação, pela junção daquelas forças que nós temos no mundo mineral, que depois vai constituir o mundo vegetal, animal, hominal e o celestial, as forças que permitem que os nossos átomos e moléculas e órgãos fiquem unidos. Força de coesão, repulsão, várias forças. São as mesmas que estão naquele fluido universal primitivo e que as mentes desses milhares de arquitetos siderais puderam movimentar o fluido, mas não criar o fluido, porque só quem cria é essa inteligência primária, que é Deus. Então, esse fluido universal primitivo ou elementar é um agente de que o espírito se utiliza para permitir que tudo adquira as qualidades que a gravidade do cosmos nos oferece. Mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Talvez a gente não entenda isso. Essa é a parte filosófica que me coube, né? Pensar, dirigir a vocês. Quando nós reclamamos demais, quando nós nos sentimos solitários, quando nós não damos a devida importância à nossa família, ao nosso amigo, a dificuldade que ele tem, ou a proposta que ele tem para nós não imaginamos o cosmos, nós ficamos na materialidade muito juntinha de nós, e nós não valorizamos esta criação de bilhões de anos atrás, e nem o trabalho desses espíritos para que nós estivéssemos no ano 2021 da era cristã. Assim, nós vamos continuar dizendo nosso universo, nós vamos dizer o que Kardec disse, nós vamos redizer. Nosso universo conhecido é apenas uma pequena fração, uma fração muito pequena, mínima. Desta maneira, como eu já falei, a caminho da luz, Emmanuel vai dizer que Jesus veio enquanto Cristo ainda não tinha feito carne, era um espírito, como os arquitetos siderais, milhares de espíritos, sob a influência do Criador. Esses espíritos puros puderam agregar nesse processo de comunhão indescritível sobre essa substância original, esse oceano que o André Luiz trouxe, de onde extrai a energia para construir os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Cocriação porque depois deles movimentar aqueles fluidos, eles produziram algo. Quer dizer, eles fizeram com que as energias que ali, por amor, por solidariedade, por certeza que tinham que fazer o pedido da inteligência maior, eles conseguiram converter esse plasma divino em habitações cósmicas de múltiplas expressões, obedecendo, lógico, às leis pré-determinadas do Criador, de Deus. Habitações que se desgastam e se transformam. É a lei da evolução. O cosmos evolui. Criam-se coisas e coisas morrem, deixando a energia para que ela possa ser usada em outras coisas. E nós aprendemos que miríades de estrelas e nebulosas se formam justamente sob a atuação desses arquitetos maiores, siderais, encerrando a evolução em estado potencial, em admirável e harmonioso movimento pela lei da gravitação universal. Cada galáxia se equilibra com força gravitacional própria. Vejam a nossa Via Láctea, que é pequena, é um sol
E os planetas e a Terra é uma das casas do Pai, das moradas da casa do Pai, em que cada galáxia se harmoniza na rotação, na massa, na energia e movimento, pela ação da engenharia genética. 2 arquitetos, engenheiros. Estrelas e planetas vinculam-se a pontos centrais de atração em órbitas adequadas. Então, essas belezas que nós estamos trazendo aqui, essas fotos, são fotos, muitas delas imaginárias, ou imaginadas pela mente humana, porque algumas delas são desenhos computatoriais. Estruturam-se aí a matéria, o espaço e o tempo, que vai da terceira dimensão do planeta Terra em matéria até as dimensões superiores de outros mundos, ou do mundo espiritual ou de outros mundos, em constante renovação, oferecendo gigantescos campos ao progresso do espírito. Então, essa cosmogonia espírita nós vamos encontrar em A Gênese, trazendo para nós que, existindo por sua natureza desde toda a eternidade, daí a Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Deus criou desde a eternidade e não poderia ser de outro modo. Por mais que recuemos no tempo, os supostos limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade, porque nós não temos competência, meus amigos, ainda, para entender o que seja a eternidade, nem o que seja Deus, nem o que seja esses arquitetos siderais. Nós, como nos diz o Emmanuel no livro Renúncia, que é um dos romances, dos 5 romances que Emmanuel nos fala da evolução do planeta Terra. Então, no livro Renúncia, Emmanuel nos traz, no 2º capítulo, lá Alcione, que é um espírito de Sírios, que veio e estudou com os seus amigos o Evangelho de Jesus. E ela vem nos dizendo que o Evangelho de Jesus tem que ser estudado ponto a ponto, versículo a versículo. De que maneira? Com 4 pontos. Nós devemos observar, conhecer. Depois devemos meditar no que conhecemos, fazer o nosso raciocínio e depois sentir. Conhecer, meditar, sentir, para depois vivenciar ou viver. Então, nós lemos, observamos essas leituras que esses amigos espirituais nos trazem através dos médiuns, muitas vezes também através da sua parte medianímica, do seu animismo, mas muitas coisas nós não entendemos. Nós somos tipo papagaios, repetimos aquilo. Deus é a luz do mundo, dizemos. Mas o que será a luz? Que energia é essa? Será que é fóton? Será que é energia quântica? No cosmos nós não entendemos, meus amigos. E sabemos que Deus não ficaria inativo, porque Jesus mesmo falou, eu trabalho, meu Pai trabalha também. E lá é o espaço, é o teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. É o livro A Gênese. Esse livro, meus amigos, é um dos livros mais bonitos da codificação. Claro que é só para nós podermos imaginar, né, que esse é o modelo do Big Bang. O primeiro, puff, big, grande, pá, grande explosão, que depois teve a inflação, ou seja, a expansão daquelas moléculas, até chegar hoje, onde nós estamos. Este é um conceito de expansão do universo, onde o espaço, né, com todas as hipóteses observadas, é representado em cada momento em seções circulares. Como Moisés trouxe para nós, né?
dos dias da criação. São espaços representados, como existe essa representação no Big Bang. É um esquema com imagens de satélite, WMAP. Mas essa criação do universo, nós também trouxemos aqui um amigo nosso, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Marcelo Gleiser. Né? Ele tem esse livro muito bonito, muito fácil de ler. Ele teve a oportunidade de traduzir a física dos homens, dando umas pitadas de espiritualidade para nós. Então, ele vem dizer que o universo se constitui por 3 tipos de matéria: a matéria comum, a escura e a energia escura, sendo que a energia escura é 70%. E nos parece, como bem Rose falou e como ele fala, que justamente nessa energia escura é que tem tudo que nós não conhecemos. E segundo o Sérgio Felipe de Oliveira, este médico lindo, também nosso amigo de São Paulo, que estuda muito bem a glândula pineal, é lá que os espíritos estão, nessa energia escura. Essa energia que nós não temos acesso. É uma energia que é a maior parte do universo. Então, a receita cósmica moderna nos diz que o universo é constituído de 3 integrantes ou 3 ingredientes principais: 5% de matéria comum, 25% de matéria escura e 70% de energia escura. Isso é admirável. Então, quando nós achamos que nós sabemos tudo, desculpe dizer isso para vocês, mas é pura ignorância. Nós não sabemos tudo, porque essa matéria escura, essa energia escura, é a totalidade, dá 95%. A matéria comum é que nós sentimos, não é? Então, essa matéria escura é o fluido cósmico universal, que a nossa Rosa trouxe. Essa matéria escura, desde 1933, ela é explicável através da estabilidade das galáxias e seus movimentos, através da atração gravitacional. E em 1998, quer dizer, no finalzinho do século passado, se constatou mais uma vez que o universo estava em expansão, mas muito mais acelerada, causada justamente por essa energia escura. Talvez essa energia seja a necessidade da evolução de todo o cosmos. Existe uma distribuição universal a que nós estamos envolvidos. O fluido cósmico universal, cujas recentes descobertas dão força às afirmações da doutrina espírita sobre a sua existência. Então, existe, por intermédio da ciência dos homens, uma ideia de que esse fluido universal, que Kardec trouxe para nós, exista. É onde está tudo, essa energia. Esse fluido cósmico universal apresenta esse universo sob 2 estados distintos: a eterização e a materialização. A eterização, quando estão os espíritos lá com seu perispírito, misturado com a materialização. Né? Nós achamos isso também na Gênesis, no capítulo 14, que fala muito bem de fluidos, mas também no Scientific American, né? Fronteiras da Física. Nós temos isso no mês de novembro de 2012, corporificando o fluido cósmico universal. E eu quis trazer para nós essa bela impressão da nossa galáxia. Porque, meus amigos, é um desenho, mas parece que nós temos a certeza que ele é assim. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda a Via Láctea, né? Com um centro energético em volta, num movimento, todos os corpos girando. E cá embaixo, meus amigos, cá embaixinho, aqui, ó, eu vou botar esse pontinho, mas com certeza é um pontinho menor do que este. Está o nosso sistema solar aqui, ó, onde está o meu mouse. É um sistema tão minúsculo. E não é o universo, é só a Via Láctea. E aí nós ficamos imaginando quantas vezes nós usamos o egoísmo, não é? Nós usamos a intemperança. Como compartilhar o amor que já temos? Como buscar sermos o sal da terra, a luz do mundo? Porque Jesus disse isso, está lá em Mateus, no capítulo 5,
versículo 13 e 14. Sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse que nós seríamos, ele disse que nós já somos, há 2.000 anos atrás. Claro que ele falou também para os seus discípulos, mas como nós acreditamos que somos discípulos do Cristo, seguimos a ele, já que ele se fez carne, se fez verbo, quando decidiu chegar até aqui, para nos mostrar a voz de Deus, como cooperar com Jesus? Como cooperar com seus prepostos, que são os nossos benfeitores? Vejam, nós temos aqui no Instituto de Cultura e Espírito do Brasil, quantos espíritos já passaram por aqui? Quantos espíritos que nós amamos, que são pontos de luz em nossas vidas, que nos ajudaram a entender esse Consolador. Como cooperar com eles? Como compartilhar esses parcos conhecimentos que temos com as pessoas que estão junto de nós, com a nossa família física, consanguínea, com a nossa família espiritual? Como fazer isso, meus amigos? Nós queremos, muitas vezes não conseguimos. Não conseguimos temperar o solo dos nossos sentimentos com as melhores palavras. Nós temperamos, às vezes, com uma acidez, querendo sermos o dono da verdade. E a luz que poderíamos botar em cima do candeeiro, lá em cima, para iluminar todo o nosso quarto, que é o nosso recanto espiritual, dentro de nós, ele fica sombrio, porque não conseguimos usar o melhor sal. E Jesus vem dizer, através de Mateus, que quando o sal é insípido, não tem gosto, porque o sal não tem gosto, ele só tempera os temperos, ele só é um catalisador positivo, mas que, na realidade, quando ele salga demais a comida, é um exemplo simbólico, porque nós podemos salgar demais a nossa voz, os nossos atos, e prejudicamos os outros. Como compartilhar essa filosofia espírita? Como cooperar com esses ensinamentos parcos que já temos? Então, colaborando com o que já foi dito na tarde de hoje, nós temos as forças atômicas, porque toda a diversidade universal da criação ergue-se à base de corpúsculos sob a radiação da mente divina e dos espíritos puros. Tais elementos não são os componentes da nossa matéria densa. Matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 22A, e seus comentários. Corpúsculos e radiações que, no estado atual de nossos conhecimentos, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. Seria algo mais quintessenciado, elementar puro. A quintessência, meus amigos, o nosso codificador usou isso. Seria uma essência, a quinta, mais do que os 4 elementos que os gregos trouxeram para nós. Então, é uma essência desconhecida. É uma essência de pureza, talvez divina. E essas forças atômicas, mostrando justamente essa necessidade de formar as matérias. A matéria que vai constituir, como bem a Rosa falou, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, e também o celestial. Mas significa que são forças intrínsecas, que se começou lá com a primeira molécula. São forças que cada princípio inteligente no seu reino produz e tem. Essas aqui são as minhas referências desse bloco. Eu vou fechar a nossa apresentação, abrir ela inteira, aqui, se possível. Nem sei como é que faz isso. Fátima, ajuda.
Quem me ajuda a abrir isso tudo aqui, gente? Fátima, Ela tem que voltar o roster, tem que voltar o roster para a Carmen. A dona Carmen está com o host. Não, é isso que eu estou falando. Eu quero ampliar aqui a tela de vocês, porque aqui só estamos 6. Não pode ampliar isso aqui para 12, para 20? Você tem que fechar a apresentação, que aí vai aparecer os 12. Ah, desculpe, eu achei que eu tinha fechado. Desculpe. Agora sim. Que eu tinha sim. fechado. Pronto, todo mundo aí, agora eu vejo algumas carinhas, muitos nomes, mas eu estou agora mais junto de vocês. Eu espero que a contribuição que eu trouxe é uma contribuição que vá alinhar todo o conhecimento. É a primeira parte, né, gente? Eu vou depois trazer a segunda parte. Alinhar o conhecimento que a Rosa trouxe, porque, vejamos, todas as experiências científicas, não é, que existem sobre a matéria, sobre justamente a célula, a chegada da célula, a gente tem uma comprovação, mas os elementos dos instrumentos que nós usamos são ainda, mesmo que seja de nanotecnologia, são muito grosseiros, porque veja, meus amigos, na Lua, que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos diz que lá os espíritos descansam. O homem já foi lá várias vezes, já fotografou, já fez tudo, e nunca encontrou espírito nenhum. Parece que não existe nada. Parece que não existe nada vivo. Então, vejam como os nossos instrumentos de pesquisa para as coisas espirituais são grosseiros ainda. Eu ouvi aqui a Rosa está falando, né, dessa dificuldade das grandes pesquisas com a clonagem, com o projeto Genoma. Quem sabe que depois dessa transição planetária, né, que nós estamos passando, com tantas dificuldades pelas quais nós estamos passando, talvez nós, não muito, porque sabemos que não morremos, sabemos que somos espíritos imortais, que Deus é o Deus de amor, que o Deus nos ajuda, né? Que é o nosso sentimento que nós temos desse Deus. Mas essas pessoas que ainda não acreditam que existe um Deus, as pessoas que perderam seus bens materiais, que devolveram os seus amigos, os seus parentes para o mundo espiritual, muitos estão revoltados, meus amigos. Eles não sabem da filosofia espírita. E aí nós temos muita responsabilidade. Não é, Saulo? Já que você fez uma colocação aqui e eu pude ler. Não é, Saulo? Na realidade, adubemos o solo de nossos sentimentos com sal do amor. Justamente, vai ter mais amor. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra. Ele estava dizendo para a gente colocar o amor dentro dos nossos sentimentos. Os sentimentos não podem ser os sentimentos raicivos, tem que ser os sentimentos bons, elegantes, que às vezes nós não conseguimos. Nádia do Couto Vale. Sim, Carmen Silveira. Desculpe, é porque a gente trata assim, viu, gente? A gente chama, se trata de Carcil. E ela ainda me chama de Carcil, que é como eu uso o meu e-mail, né? Mas não é dela, não. Isso ela pegou da nossa amiga Leila, tá? E aí ela fica dizendo assim, eu quero falar com a Carcil. Ela não me chama de Carmen Silveira, ela me chama de Carcil. Então, Carmen, olha, o Hegel colocou aqui uma participação também, você já falou, já comentou a do Saulo. O Hegel diz que a lei de atração, que está no Livro dos Espíritos, questão 60, pode ser a origem do verbo compartilhar e como se dá esta lei de atração. Ah, olha, não sei como se dá, né? Porque nós não temos a cartinha mágica, não é? Mas Hegel, eu posso dizer o seguinte, essa
essa lei de atração é quando nós tentamos seguir Jesus mais de perto. É a lei do evangelho de amor que ele trouxe. Acoplada, essa lei, os ensinamentos, para nós hoje, com a doutrina dos espíritos. Porque, vejamos, Hegel, na realidade, muitos de nós que somos espíritas vivemos a época do Cristo. Só que lá, nós ouvíamos e não fazíamos. Ou fazíamos da maneira inversa. Então, agora, nesta hora na nossa reencarnação, nós estamos querendo muito acertar, muito. E eu falo, não por mim, por todos nós, porque eu sei que todos nós queremos ser seres melhores. Então, a proposta do compartilhar e fazer essa cooperação é, primeiro, olhar em nós o que nós temos de melhorar. Não é? Porque mesmo que nós já sejamos melhores, nós temos muita coisa para melhorar. Eu não sei o Saulo, que o Saulo está na nossa frente, né? Na nossa frente de evolução, né? Mas eu tenho muita coisa para melhorar. A Nádia também. O Saulo e a Nádia estão lá em cima na evolução. Eu estou naquela última classe, estou naquele espírito batedor lá da questão 100 do Livro dos Espíritos. Olha, eu tenho que responder a essa acusação. Ela está se referindo ao Esperanto. Realmente, eu já li o Esperanto Sem Mestre todinho, do princípio ao fim. Olha, isso é lenda. De minha parte, declaro que isso é lenda, viu? Meus amigos. Mas o que seria de nós se não usássemos, né, essa ludicidade, né, para que a gente pudesse se sentir um pouco mais feliz, né? O momento lúdico é importante na nossa vida, né? Exatamente. Isso não quer dizer que saiamos gargalhando, né? Mas essa sintonia sutil dos espíritos superiores a gente tem que ter. Qual é a outra pergunta? A outra colocação, Nádia? No momento não temos nenhuma, mas eu proporia a eu estou vendo aqui uma. Não, isso aqui já é a complementação. O Evangelho de Jesus é a ciência do infinito. É o Saulo que complementou? Nada se lhe comparou, compara ou comparará. Isso aí, Saulo. É isso mesmo. Agora, eu proporia a você e a Rosa. Rosa, cadê você? Está aqui bem na minha frente. Olha ela aí. Eu queria que vocês, por favor, comentassem a lei de atração, que foi uma questão aqui que o Hegel nos trouxe, e que, na verdade, ela não só permeia toda a criação, mas, segundo até o que já nos veio com o início da apresentação da Rosa, ela é a base de tudo, não é isso? Ela é. Você teria todas as reações interatômicas, todas as ligações, elas se dão por atração, né? É como se você, tipo assim, quando você faz a ligação entre os elementos químicos, há alguma força que atrai um elemento para o outro, por exemplo, que atrai um átomo de hidrogênio para outro átomo de hidrogênio, e aí você cria um átomo do hélio, né? Que tem um poder energético muito, muito maior. Quando você você faz uma ligação, uma atração muito mais firme com o átomo de carbono, aí você tem, de alguma maneira, essa lei de atração é regulada. Se você faz essa ligação menos fluídica entre os átomos de carbono, você vai ter o grafite. Se essa atração for uma atração muito mais firme, muito mais coesa, muito menos fluídica, você vai ter o diamante. Pois essa que é boa. É essa que a gente quer ter. O anel de diamante, o brinquinho de diamante. Na verdade, é assim, quando a gente faz também a nossa ligação interatômica, para a gente viver aqui na Terra, a gente tem um perispírito mais denso, né? A gente precisa que os nossos átomos se atraiam mais, né? Quando a gente está no mundo espiritual, a gente já não precisa dessa lei de atração tão densa, tão forte, né? A gente vai com um perispírito mais fluídico. Então, assim,
Isso aí é meu ponto de vista, né? Na verdade, a lei de atração funciona de acordo com onde você está encarnado, do jeito que você Queria precisa. fazer, Agora, todas as nossas funções celulares, elas seguem realmente essa lei de atração. queria Agora, fazer eu... uma... Deixa a Carmen fazer o contraponto, Não, Saulo, não, depois não, eu não você- quero contraponto, não. Eu vou tentar dizer o seguinte. Vamos supor, não é? Por exemplo, vamos fazer o contrário, né? Então, o hidrogênio com hidrogênio dá o hélio, mas precisa de muita energia para que eles possam se juntar, se movimentarem, para se chocarem e formar um átomo de hélio e neutrino. Quando tem o átomo de hélio, né? Que é a quantidade maior que existe no Sol, né? Então, naquele movimento, naquele calor daquela fornalha, né? Que é o Sol, o hélio ele se choca, né? Então sai uma energia que justamente é a coroa celular e sai esses raios solares, que são os visíveis e invisíveis. Então vejamos, por isso aí eu imagino que quando nós falamos, né, do protoplasma, vamos voltar lá para o princípio. Quando nós falamos do fluido universal, quem criou foi Deus. Todos têm a sua energia, que nós não conhecemos. Então, a energia, nos elementos mais simples e primitivos do universo, tem a energia divina. Então, eles se movimentam, eles são, aspas, do ponto de vista da evolução, eles seriam inertes. Eles seriam inertes. Eles não são inertes, primeiro porque eles estão na gravitação universal, mas eles têm um foco, eles têm uma luz por dentro deles, que é a maneira de eu explicar, uma energia, vamos dizer assim, divina. Então, quando nós temos, eu vou trazer depois no segundo bloco, todas aquelas partículas subatômicas, né? Que nós, muitas delas, só estudamos agora, no século XXI, no final do século XX, nós achávamos que o átomo era indivisível. Né? Os gregos deram o nome de átomo, achando que átomo é a menor partícula indivisível. E claro que os homens, a inteligência humana, foi capaz de fazer a fissão nuclear e dividir o átomo. Né? Então, quando você fala do átomo do urânio, que tem energia, ele tem energia não só porque ele tem aqueles elétrons, porque à medida que eles vão se movimentando, qualquer choque energético vai fazer com que aqueles elétrons, em especial os últimos, pulem de suas órbitas e lancem aquela luz que se chama fóton. Mas, na realidade, é porque cada elemento, antes de formar a molécula, é divino. Então, eu fico imaginando... Você imagina, eu sou química. Não sei se vocês sabem, eu vou aqui... Vocês estão gravando? Sim. Então, mas eu vou dizer aqui. Depois o Saulo desgrava. Eu me tornei espírita porque eu fui num local e um centro espírita e tinha uma feirinha espírita. Eu não era espírita. Eu já tinha lido algumas coisas espiritualistas. Eu fui numa feirinha e peguei o livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. E abri, estava lá, materialização e desmaterialização. Eu levei um choque, porque eu tinha feito vários cursos só de sintetizar. Nunca tinha lido nada que os espíritos materializavam algo e passavam pela mesa. Eu disse, essa é a química que eu quero estudar. Então, eu me tornei espírita para estudar química espiritual, iludida, querendo saber de tudo. Aí você estuda e descobre que você não consegue saber nada. É tudo energia. São tipos de energia diferentes. Eu sei que a Rosa, ela já falou isso. A energia são vários graus, é que a gente chama tudo de energia. Por exemplo, a gente não acha que o nosso corpo físico, né, é energia. De tão físico, de tão grosseiro que ele é,
A gente acha que ele não é energia, mas é uma energia super condensada. Eu não sei se eu contribuí, mas eu fico muito impressionada com esse cosmo todo, né? Eu adoro ver todos os filmes do Carl Sagan, né? Eu tenho toda a coleção, eu fico assim maravilhada pelo cosmos. Fala, Saulo. Nós todos, hein? Nós todos, né? Uma rudimentaridade, Carmen, mas que me chama muito a atenção. Eu só estudei química naqueles níveis preparatórios para a vida. Nunca me aprofundei. Aqui e ali surge um outro conceito que também é importante na minha área profissional, eu sou eletricista, mas esses conceitos, ainda que rudimentares, eles me chamam muito a atenção. Vou citar um, caso você deseje fazer alguma adição para maior esclarecimento, seria interessante. Nós lidamos em eletricidade e no magnetismo e no eletromagnetismo com a noção de atração e repulsão físicas consequentes de polaridades iguais ou diferentes. Ora, pensemos numa molécula de metano. Poderia ser qualquer outra, mas vamos falar de uma menorzinha, pequenininha. O orgânico... Redondinha, ela é redonda, tá? Ela fica assim, ó. Ela é muito bonitinha. Vejamos aquele equilíbrio. Aquele equilíbrio que se estabelece entre os 4 hidrogênios e o carbono, ele é consequente da interação dos elétrons da última camada, que são, tanto num quanto no outro, tanto no carbono quanto no hidrogênio, cargas elétricas negativas. E são essas cargas elétricas negativas que, para o mundo macro, se repelem. A repulsão que eu conheço, com a qual eu lido, com a qual eu trabalho, é exatamente isso que está estabelecendo o equilíbrio quando eles passam, formado composto, eles passam a interagir de modo que aquilo se estabeleça com um certo equilíbrio. Claro, um equilíbrio que pode ser rompido, mas um equilíbrio que existe, o gás existe, né? É perigosíssimo, a molécula é bonitinha, mas o bicho é perigoso, né? Então, a última força, vocês utilizaram uma expressão maravilhosa, é uma força divina. A última força que estabelece isso, às vezes contrariando até o que se conhece na prática, em outras circunstâncias. Quem é essa última força? Pelo menos no nosso nível de compreensão, não podemos dizer outra coisa. É uma força divina. Eu vou ser mais ainda introspectiva que você. O metano é uma das moléculas que existiu lá atrás para formar os aminoácidos. Ninguém sabe como é que aconteceu. Não é uma molécula recente, é uma molécula primitiva, uma daquelas lá para juntar tudo com a água, conforme ela trouxe um slide muito bonitinho, com o fósforo, com o nitrogênio, e tem o metano para poder formar os aminoácidos, as ligações CON, NH, NH2. Então, nós não sabemos, porque ela já existiu. Quem fez? Deus. Isso é algo que a gente pode desfazer. Mas é muito difícil você fazer o metano. O metano já está pronto no gás que está sob a terra, no pântano. Não se faz metano. Por quê? Aí eu vou responder do ponto de vista químico. Porque os átomos de carbono e hidrogênio, eles são muito próximos em eletronegatividade ou positividade. Ou eletropositividade. Isso. Então, fica difícil. É fácil até eu fazer hidrogênio com hidrogênio para fazer o hélio. Porque são iguais. Eu posso até fazer o grafite. Mas eu não faço o diamante, que é mais sólido. Quem fez o diamante
foi a natureza, através dos bilhões de anos, vamos dizer assim, pelo influxo de Deus. Aí é que o Dr. Jorge André dizia o hausto do Criador. O que é o hausto do Criador? Ele dizia que era a respiração. O respirar de Deus ajudava no cosmos. É isso que eu posso te dizer, Saulo, do ponto de vista de tudo que eu já estudei, do ponto de vista químico, da academia e do ponto de vista espiritual, porque o metano já existe lá atrás, a gente não sabe. Os estudiosos, e a Rosa trouxe algumas experiências, e outras não trouxe, porque tem em qualquer livro, de como é que se fez a matéria, aquelas experiências de Oparin e outras, como é que se constituiu. Isso é uma matéria que você estuda em todos os anos escolares. Você estuda antes do primeiro grau, no segundo grau, na universidade, no mestrado, doutorado, pós-doutorado. E você sempre estuda assim. Aqui não sabemos o que é. Os grandes mestres da química não sabem como é que é. Não sei se a Rosa quer contribuir. Não, está tudo certinho. Teorias, a gente tem várias, né? Eu até falei, vou citar só duas, porque são várias teorias, mas nenhuma delas responde todas as perguntas. E aí, como nós sabemos que Deus é a força primária, a gente vai pela divindade, pela Gênesis, entendeu? Nádia, tem mais coisinha aí para eu passar, então, para minhas outras... Não. Por então, enquanto, não. Você pode continuar. Eu posso continuar? Pode. Depois eu vou fazer uma breve observação sobre a lei de atração, mas eu prefiro ouvir você, que é a dona do pedaço no momento, junto com a Rosa. Quem me chamou? A dona do pedaço é bom, hein? A dona do pedaço é bom. Em Esperanto seria La Regino de la Nigra Cocos Dolciajo. A rainha Como da é que cocada... Repete tudo outra vez. La Regino de la Nigra Cocos Dolciajo. A rainha da cocada preta. Eu nem sei pronunciar isso. Nem que você me ponha as letrinhas do alfabeto juntas, eu consigo pronunciar isso. É verdade, nessa frase concorrem palavras que são difíceis de pronunciar. Mas, Nádia, aquelas duas perguntas em que a Rosa exerceu o sacrossanto direito de silenciar, sem conselho de nenhum advogado. Ela apenas exerceu o direito de silenciar, você não quer... Não, mas deixa eu passar isso aqui, depois lá na frente a gente responde. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que responda. Eu não assisti a pergunta. Tá bom, tá bom. Pode ser, Saulo? Sem dúvida. Ok. Então, eu trouxe a parte B, né? Que é uma parte complementar ao que eu falei. Então, nós temos agora trazendo a gênese planetária. Eu usei outra vez o Marcelo Gleiser no livro Poeira das Estrelas, quando ele vai nos dizer, colaborando com o nosso grande Emmanuel, uma formação do disco protoplanetário com o Sol primitivo no centro. É o protossol. Colisões de asteroides e cometas, teve um errinho aqui que eu vi, por 300 milhões de anos. Formação da Terra com atmosfera, chuvas, resfriamento e mares. Então, isso é muito interessante, porque onde nós estávamos? Talvez nem tivéssemos sido criados, com certeza, não tínhamos sido criados ainda. E para a formação do nosso sistema solar, ou seja, aquele disco foi mexendo, foi ganhando força, ganhando energia no frio sideral e formou o nosso sistema solar. Né? Assim, ó, bonitinho. O Sol, estrela grande, de quinta grandeza, né? E todos os planetas. E aqui está a nossa Terra, bem pequena. Aqui está Júpiter com seus anéis. Então, esse sistema solar é algo magnético, né? O Sol imanta todos. Então, aquelas órbitas elípticas
que fazemos, e o movimento de rotação e translação, é o que, na realidade, vai dar energia, vai possibilitar no nosso planeta, a Lua, que é algo que saiu da Terra, né, na formação do sistema solar, é o controle que temos das marés, dos nascimentos. A Lua é algo maravilhoso para nós, né? Formando justamente esse equilíbrio planetário, né? E nós vamos dizer que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que os espíritos se reúnem no Sol. Os espíritos puros se reúnem no Sol para fazer lives entre eles. Lives é por conta da Carmen, né? Mas ele diz encontros, discussões dos caminhos do nosso sistema solar. E na Lua, muitos vão para descansar. Então, a Gênese planetária, no capítulo 1, a matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base. Ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, nos estados solar a que pertencemos, ou seja, no nosso sistema solar. Fenômenos da formação original são inabordáveis em sua mais íntima estrutura, ou seja, não conhecemos. Para a física moderna, o elétron é uma das partículas elementares que constitui a matéria, é indivisível. Porém, André Luiz, meus amigos, esclarece, no plano espiritual em que ele se encontra, o elétron também é partícula atômica dissociável. E depois, agora, né, nós temos o antielétron, nós temos os quarks, nós temos várias partículas. Desde a época que saiu A Caminho da Luz, no princípio do século passado, desde a época que começou a sair a nossa série André Luiz. Então, nos primórdios da vida, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz diz, estendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos desse homem inteligente, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade. Somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos do Homo erectus, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habitarão a consciência terrestre, a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Então, o que o nosso André Luiz, através do Valdo Vieira e do Chico Xavier, estão nos ofertando? Que a nossa Constituição, hoje física, ela vai nos propiciar, primeiramente, a podermos nos habilitar a termos uma consciência no mundo em que vivemos. Termos o perispírito da complexidade do mundo em que vivemos, da Terra, para que possamos galgar outros mundos, como fez o nosso querido Bezerra de Menezes, quando foi ofertado. Fez não, foi ofertado a ele, né? Que ele podia estar num outro mundo mais evoluído do nosso sistema solar. E ele preferiu ficar junto de nós, nos ajudando. É uma sensibilidade única, meus amigos, desse espírito. E os elementos gerais do universo, que nós aprendemos com a doutrina dos espíritos, né? Em especial na questão 27, que é uma tríade, Deus, Espírito e Matéria. Nós não entendemos isso. Deus criou os espíritos e Deus criou a matéria. Não foi o homem que criou a matéria, não foi Jesus que criou a matéria, foi Deus. Então, por isso que as nossas respostas terão que chegar até a divindade, porque ele criou tudo. Entretanto, a matéria é formada de um só elemento primitivo. Um só. Esse elemento deu origem a todos. Como do princípio inteligente, que eu vi o gráfico que a Rosa trouxe. Né? Uma só molécula deu origem a tudo.
Propriedades da matéria originam-se de modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Quais circunstâncias? Não sabemos. Podem ser no frio sideral, diminuiu o frio, aumentou o calor, nas descargas elétricas que acontecem, na formação das supernovas, na chegada da passagem de um buraco negro que puxa, suga uma série de energias, ficando mais forte ainda. Então, não sabemos como é que isso funciona. Mas essas moléculas alimentares primitivas, elas têm forma variável. E na questão 540 do Livro dos Espíritos, no finalzinho, Allan Kardec nos diz essa coisa linda, né? Que é assim que tudo serve. Serve onde? Serve a Deus. Servimos a Deus, porque estamos ligados a Ele energeticamente. A essa força energética que é Deus, estamos ligados a Ele. Que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso é muito interessante, que explica. É uma frase que a gente pode dizer quando a gente não tem resposta. A nossa falta de resposta diz, olha, o átomo primitivo evolui até o arcanjo. O arcanjo começou como um átomo. Existe uma evolução do cosmo, que nós não sabemos como é que acontece. E aí ele termina. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Aí o Kardec acaba com a gente. Olha, acomodem os seus conhecimentos, procurem estudar, mas é coisa demais para vocês. Não estão prontos para receber isto tudo. Eu sei que a nossa Rosa trouxe, né, a visão sistêmica da vida, do Capra e do Luigi Luisi, né? E eu só trouxe aqui para comentar. Eu tenho um livro, comprei, gostei muito. É Evolução e Corpo Espiritual, os primórdios da vida. Mas nós vamos trazer o livro Evolução em Dois Mundos, trazendo esse bebê lindo, né? Condições adequadas ao surgimento da vida orgânica, a evolução química. Evolução química, moléculas simples, aminoácidos e ácidos nucleicos se conjugassem em moléculas complexas, proteínas, DNA, RNA, que também a nossa Rosa falou, né? Dessa modificação celular, intracelular. E ela falou de uma organela que a Carmen Silveira ama. Mitocôndrias. Que é a mitocôndria. Você já sabe disso, né, Nádia? Eu já sei. Você já sabe disso. Então, a mitocôndria é o centro de energia celular. É uma coisa assim maravilhosa. É a bomba que tem energia, que dá energia a toda a célula, e aí as células todas vão dar as moléculas, vão dar o nosso sistema físico, né? E com certeza parecido, o nosso duplo etérico e o nosso perispírito. Moléculas do metabolismo celular e da reprodução. É uma complexidade que estudamos, aprendemos, desenhamos a célula, botamos as organelas, botamos o núcleo, botamos a dupla hélice. Mas como é que fez? Quem fez? Né? São energias que um dia lá a ciência vai estar mais evoluída, nós vamos aprender um pouco mais, porque nós já temos muitos microscópicos eletrônicos de grande alcance. E como o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso Divaldo Franco, nessa última obra que os dois desenharam para nós, No Rumo do Mundo de Regeneração, Miranda nos diz que Jesus convidou espíritos maravilhosos do cosmos, de outros mundos, como ele já tinha dito no livro Transição Planetária, A Nova Era e Perturbações Espirituais, que de Touro e de outros lugares vieram espíritos para reencarnarem no planeta. Como agora estão vindo espíritos para poderem ajudar
na confecção de vacinas, meus amigos, num tempo recorde. Porque, como eu ouvi a Rosa Rita falar que o coronavírus é diferente, porque ele é desconhecido. Por isso mesmo que esses anjos tutelares foram convidados por Jesus para chegarem à Terra, nesses grandes institutos, para ajudarem a confecção de novas oportunidades para que a nossa vida física seja melhor. Agora, uma coisa é o estudo, outra coisa é o orgulho, é o poder que nós temos, os cientistas também têm, porque eles são os homens. Então, enquanto nós temos seres que não têm o compromisso perispiritual conosco, tem outros que ainda têm. Então, ainda existe uma discórdia. E falamos também, porque a Rosa trouxe, nos elos desconhecidos da evolução. Não sabemos como é que aconteceu. Nós sabemos que o princípio divino aportou na Terra emanando da esfera espiritual, dos espíritos superiores, que são os Cristos de Deus, trazendo seu mecanismo, o arquétipo a que se destina, com a bolota de carvalho. Isso é o nosso querido André Luiz que diz, com assessoria de Emmanuel, que é o seu padrinho. A bolota de carvalho encerra em si a árvore veneranda, que será o futuro, que será a árvore de futuro. Não podemos ficar na experiência só do plano físico, porque através das idas e vindas de nascimento e morte, nós sofremos mudanças nos dois planos em que nos manifestamos. Nós crescemos, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas. Eles só veem o físico, o plano físico, mas existe uma evolução no plano espiritual. Por isso que, às vezes, o projeto de genoma, eles não entendem. Por que o homem tem genes muito próximos da mosquinha, muito próximo do ratinho, deviam ter muito mais. Eles não sabem do princípio inteligente. Eles não sabem dessa, mesmo que eles conheçam essa árvore genealógica da divisão e tem um elo perdido ali do homem e dos símios, dos macaquinhos, eles não sabem que existe uma evolução no mundo espiritual, meus amigos. Nós, ao irmos para o mundo espiritual, reencarnamos diferentes. E o mundo de Mamon não estuda o mundo espiritual. Não existem pesquisas ainda do mundo espiritual. Claro que alguns estudos existem sobre água, sobre vibrações, sobre passes, mas são insípidos ainda. Talvez no mundo de regeneração isso aconteça. Então, essa pesquisa vai representar uma consciência fragmentária, fora do campo carnal, e que os cientistas não têm acesso. Eu quis trazer aqui uma observação que o próprio André Luiz faz. As expressões deste ponto do capítulo 3º, plano físico e plano extrafísico, elas foram utilizadas porque eles não têm palavras que designem as esferas de evolução para os espíritos encarnados e desencarnados. Então, eles usam plano físico e plano extrafísico para encarnados e desencarnados, respectivamente. Mas eu queria trazer aqui os 3 nomes, né, que falam do estudo dos cientistas, né? Do elétron, um britânico, né, o Thomson, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906, pela descoberta do elétron, com os tubos de raio em laboratório. E o Valdo Vieira e o Chico Xavier trazem a matéria mental, os mecanismos da mediunidade pelo espírito André Luiz, que ele vem nos dizendo. A matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos base. Ao sopro do Criador, eu já falei isso de outra maneira, dera nascimento à província terrestre. Para a física moderna, o elétron é indivisível. Eu quis revoltar aqui. O elétron é também partícula atômica dissociável no mundo espiritual. Talvez pelas descargas que eles usam no mundo espiritual,
talvez para formar aquelas redes para captar aqueles espíritos com tanta dificuldade, que ficam seguros na rede, para que poderem sair dos pântanos, redes que a nossa Ivone do Amaral Pereira nos fala, lá em Memórias do Suicida, nesse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, fala que a nossa princesa, ou melhor, Rainha Isabel, sob o comando de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, naquela cidade dos justiceiros, ela tinha uma rede fluídica que jogava para aqueles espíritos que viviam no pântano. E aqueles que se agarravam, que tinham muita vontade de se arrepender, e aqueles que já tinham arrependimento, eles conseguiam ficar presos e serem transladados para um outro local. Mas aqueles que, por pavor ou por ódio, se seguravam nas redes, sem nenhum arrependimento, não se fixavam na rede. Então, eu fiquei imaginando que tipo de rede é essa? Que material é esse? Que construção fluídica é esta que o mundo espiritual superior, veja, meus amigos, é Isabel de Aragão, que foi esposa do Dom Diniz, é que no mundo espiritual é chamada a Rainha das Rosas. Não sei se vocês sabem que ela ajudava muito as pessoas mais simples. Ela sempre dava comida, pão. E um dia fizeram uma fofocazinha com o seu esposo, Dom Diniz, o rei. E ele resolveu ver se ela fazia aquilo mesmo. Então, ele disse para ela que ele ia caçar, porque tinha um campo de muitas árvores. Ele pegou os seus cães e um grupo de ajudantes e saiu para caçar. Se ela, olha, não me espere, porque eu vou demorar muito tempo. Então, ela ficou feliz e a roupa que ela usava de rainha tinha assim como um lenço. E ela pegou vários pães e outras coisas, e peixes, e botou naquele lenço, peixe seco, na sua roupa, na indumentária, e ia sair. Quando ela ia sair para levar para a comunidade, ele chegou e ela disse: "O que foi?" "Não, eu desisti, eu não quis fazer isso." E ele disse: "Você vai sair?" Ela disse: "Vou." O que você vai fazer? Ela disse: "Vou levar rosas. Vou levar rosas para as pessoas." Ele disse: "Então você mostra." Quando ela abriu aquela roupa, jogou assim, em vez de cair pães, caíram rosas. Então, meus amigos, nós estamos falando dessa complexidade do mundo espiritual superior, dessa transmutação de energia de pães em rosas. É a multiplicação dos peixes, é a multiplicação dos pães que Jesus fez. Nós queremos trazer também o Murray, que foi o grande descobridor dos quarks. Então, nós temos um núcleo com prótons e núcleos prótons, que giram em torno desse núcleo. Nós temos nêutrons e temos dois tipos de quarks. E também temos os quarks, elétrons e também os neutrinos. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física no ano de 1969. É um grande estudioso, construiu uma cidade para poder estudar os quarks. E nós vamos trazer duas questões do Livro dos Espíritos, 31 e 34, mostrando as propriedades da matéria. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Aí Saulo, aí Rosa e todos nós, são essas propriedades que nós não conhecemos, que se chama afinidade. A forma das moléculas elementares primitivas era constante, as secundárias variável, e depois se formavam outras da aglomeração de todas elas. E aí, na questão 34, Kardec pergunta: as moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la.
Aí, a molécula do metano, Saulo. A molécula do metano é uma beleza, porque é um gás, é redondinha. Aí ele pergunta, essa forma é constante ou variável? Constante das moléculas elementares primitivas, variável das secundárias. Mas elas se aglomeram à primeira, porque tem que constituir outros tipos de elementos. É isso que, com certeza, deu origem aos aminoácidos e às proteínas. A ciência busca ainda a última fronteira da matéria, nos diz o nosso querido Allan Kardec. E claro que aí eu tive que trazer também uma molécula simples, que é da água, né? É a menor porção de uma substância química que mantém todas as propriedades originais dela mesma, né? É uma molécula bem simples que na Terra é abundante, porque nós temos água, doce ou salgada, e o nosso corpo é um corpo de água, porque cada órgão ele tem uma quantidade de água muito grande. Nós temos o nosso cérebro, né? O nosso diencéfalo, nós temos o nosso coração, o pulmão e o cérebro tem mais que 80% de água. Quando as pessoas estão mais de 70 anos, 80 anos, essa quantidade de água diminui. Por isso que os idosos têm que usar mais água, beber mais água, do que as crianças ou do que os adultos. Não é? Mas nós temos o nosso sistema linfático, então nós temos que usar a água. Então, a Terra tornou-se habitada a receber a semente da vida. Nós falamos disso de outra maneira. Sob o impulso dos gênios construtores, os mares mornos foram invadidos pela massa viscosa que a nossa querida amiga Rosa trouxe, que originou o protoplasma. Quer dizer, não sabemos como é que formou. Nós sabemos que se formou. É uma massa viscosa, onde o princípio inteligente ensaia suas primeiras manifestações. São as mônadas celestes, onde o princípio inteligente fornece os operários espirituais, que se expressam através de filamentos protoplasmáticos. Inicia-se, portanto, a evolução na Terra. Eu vi que a Rosa trouxe uma imagem muito bonita, mas eu trouxe essa bem simplesinha. Mares e vida primitiva, protoplasma. Então, 4 bilhões de anos, essas arqueobactérias contendo protoplasma no seu interior. Lavraram a superfície do planeta, contribuindo para o processo evolutivo, que são arcobactérias, são bactérias primárias, são seres procariontes, unicelulares. Daí ela ter explicado essa maneira do núcleo, da membrana nuclear. E nós trouxemos o nosso Zimmermann, né? Que fala no perispírito, para trazer o retrato do mundo, do corpo espiritual. Não é? O Baraduc propôs a expressão corpo mental. Né? O corpo físico reflete o corpo espiritual. E este retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação da mente, do espírito que pensa. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. Já estamos nos encaminhando para o final. Nós trouxemos aqui 2 livros, né, da série André Luiz, mostrando o corpo mental. Em Nosso Lar, o primeiro livro da série, corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores, ou seja, pelo nosso pensamento, pelos nossos atos e obras. Em Libertação, André Luiz diz, corpos, faltou um S, gloriosos, forma gloriosa, ou seja, energética do nosso pensamento íntimo e das nossas ações e atos. A evolução química, que é justamente o que também a Rosa trouxe, eu quis trazer do ponto de vista espiritual, mas é quase a mesma coisa. A água, cloreto de sódio, ácido clorídrico, metano, gás clorídrico, gás cianídrico, amônia, foram os primeiros elementos
que é o que eles chamam de atmosfera primitiva, com chuvas, radiações ultravioletas, descargas elétricas, calor, levaram à formação de moléculas mais complexas. Várias experiências que a Rosa trouxe, né? Algumas não deram certo, as outras deram certo, mas chega uma determinada parte, eles não sabem explicar, não sabem chegar até o final. Então, essas são as nossas referências, e eu vou voltar para vocês e dizer, esses últimos slides, não cheguei até o ponto onde a Rosa chegou, né? Eu vou contribuir no mês seguinte, porque ela avançou bastante, né? No sentido de trazer já as algas, né? Aquelas moléculas mais primitivas. Mas eu espero que com a fala da Rosa, com a minha fala, que em especial a gente possa pensar, né? Que temática é essa que nós trouxemos, né? Que temática é essa das células sociedades humanas? Que sociedade nós formamos? Porque as sociedades são formadas por nós. Como nós nos encontramos na sociedade? O que nós fazemos na sociedade? Nós contribuímos no bem ou contribuímos porque não temos o que fazer? Né? A sociedade humana é as sociedades humanas são aquelas que vão permitir que o planeta fique mais regenerado. O mundo espiritual, Jesus, pode mexer tudo, mas o espírito superior não faz isso. O espírito superior deixa os seus pupilos, os seus trabalhadores escolherem o que querem fazer. O arbítrio é livre. Então, as sociedades somos nós que construímos. Então, quais palavras, quais verbos nós vamos utilizar? Compartilhar e cooperar. Como estamos fazendo? Eu gostaria muito de colocar essa pergunta para todos. Como nós estamos na nossa sociedade contribuindo? Como nós estamos cooperando? Nós cooperamos. Está antecipando, né, Carmen? Não, é porque, É spoiler? Está dando spoiler da próxima. É porque, na realidade, são perguntas filosóficas, não são científicas. Né? O que eu faço com o meu saber? O que eu faço com a minha vida material? O que eu faço com a minha inteligência? O que eu faço com ela? Porque eu ajudei a construir. Deus me deu a vida, mas depois que eu fui espírito, claro que no princípio teve um certo determinismo, mas nós que estamos aqui na live, nós agora escolhemos a ficarmos na sociedade de seres não angélicos ainda, mas daqueles que querem seguir Jesus de perto. Você quer, Nádia, ajudar a responder essa pergunta que eu fiz? Nós vamos aguardar os nossos conhecimentos. Eu já vi que isso é spoiler do próximo encontro. A Rosa eu não vou nem avançar. Mas uma coisa, olha só como é que você está saindo pela lateral. Sim, claro. Uma coisa é o nosso conteúdo que nós vamos trazer. Outra coisa, a gente quer saber qual é o conteúdo que vocês gostariam de ajudar para que nós trouxéssemos no mês seguinte. Não é, Rosa? Tá bom. Então, está bem. Nós temos ainda uma pergunta aqui. Eu queria participar. Nós estamos sobre o tempo, mas eu queria a participação de Rosa e de Carmen. O Hegel perguntou: a cooperação nas células e nas sociedades humanas são de naturezas diferentes, já que na sociedade humana
se dá pelo exercício do livre-arbítrio do espírito? Você mais ou menos tangenciou isso agora, Carmen. Mas eu queria, eu vou começar a responder e deixar a Rosa completar. Na realidade, o mundo físico e espiritual tem um livre-arbítrio. O espírito tem um livre-arbítrio, seja encarnado ou desencarnado. Né? Então, a construção da sociedade, quando é física, somos nós. Quando é espiritual, são eles. Então, nós estamos sob o influxo do mundo espiritual. Daí, Kardec dizer, os espíritos influenciam na nossa vida muito mais que imaginais. Tanto somos influenciados pelos bons, como os que não são bons. Então, as sociedades, na realidade, são uma mistura do material e do espiritual. Mas a minha pergunta é assim, nós temos a consciência que podemos fazer, ou estamos já fazendo alguma coisa? Eu volto a pergunta para você, Hegel. Você acha que você... Não, gente, olha só. Antes do Hegel responder, eu posso... Pode. Eu acho, depois você responde essa parte filosófica, porque para discussão filosófica tem a Carmen, a Nádia. Não, tem a Nádia. Eu já estou meio fora disso. Eu sou a debutante. Eu acho assim, que na diferenciação das células, na criação da vida na Terra, nós tivemos muita ajuda, né, dos construtores espirituais que atuaram na diferenciação. Nós fomos mais passivos como espíritos. Nós fomos aprendendo, mas fomos como lidar com as células, lidar com os instintos, reprodução, alimentação, mas nós fomos, de certa maneira, conduzidos. Havia todos os construtores espirituais nos acompanhando até que a gente chegasse na diferenciação de 200 mil anos atrás, que é o corpo que nós temos, o corpo físico que nós temos, que já está completo há mais ou menos essa era, com todas as suas funções celulares, tudo prontinho. Agora, na nossa parte da evolução espiritual, isso é uma coisa que cabe, essa evolução, ela cabe ao espírito. Essa parte, os construtores espirituais, eles não interferem, os nossos mentores, a Carmen até já colocou isso, os nossos mentores espirituais não conferem, eles podem, sim, ir nos caminhando conosco, nos ajudando, orientando, mas a decisão, se nós vamos ou quanto vamos evoluir a cada reencarnação, aí já é um processo individual, aí já não depende da nossa constituição nem física nem química, aí depende da nossa evolução moral como espíritos. Desde que a gente tem esse corpo, né, que eu já falei, entre 150 e 200 mil anos para trás, de lá para cá, os nossos dirigentes espirituais, eles estão esperando que a gente evolua moralmente. Eles dizem assim, agora é a vez de vocês, né? Nós ajudamos agora é a vez de vocês. Isso, agora são vocês. Esses valores morais é uma coisa que cada um tem que adquirir por si mesmo. Isso não é nem físico, nem químico. Isso é um tipo de energia que está no espírito que a gente não conhece, nem sabe como é que funciona. Mas a gente sabe que o comportamento ele é espiritual, né? Ou como os neurocientistas agora falam, que eles falam numa mente extracorporal. Eles não falam isso. Eles falam que existe uma mente extracorporal. Essa mente a gente já descobriu, né? Mas eles agora estão descobrindo que é extracorporal. Estão descobrindo que existe essa mente extracorporal que dirige, vamos dizer assim, que controla todo o nosso sistema. Por isso a gente tem doenças autoimunes. Isso. Né? Quando a gente começa a agredir esse corpo por alguma razão. Claro. Né? Então, e vários mecanismos de adoecer que são de responsabilidade do próprio espírito. Não sei agora, se eu respondi. Eu queria também contribuir em cima do que ela falou, que essa cooperação individual, mas é coletiva, porque quando nós estamos numa sociedade, né? Por exemplo, nós estamos no ICEB, nós estamos na live do ICEB, né? Com toda essa discussão, toda semana, né?
existe um conhecimento adquirido. Esse conhecimento adquirido vai modificar a vida individual de cada um e coletiva do grupo. Não é? Então, existe algo que é individual e também se torna coletivo. É o caso da educação da família, né? É o caso da construção que cada um de nós faz no modus operandi onde atua. Por isso que a gente tem que ser, volto a falar, um sal da terra valoroso, porque senão nós não vamos permear no bem nas sociedades onde nós estamos. Está ótimo. Muito obrigada, Rosa. Foi ótima a sua. Foi sim. A sua ajuda. Foi ótimo, foi ótimo. O total, o conjunto da obra foi ótimo. Posso responder a pergunta da Carmen? Sim. Quem está falando? É o Hegel. O Hegel, fala. Bem, primeiro, parabenizar as palestras, são excelentes. E agora, na realidade, eu gostei muito dessa tua frase no final. Assim, o que eu faço com o meu saber? Eu acho que se a gente começar por aí, já é um bom questionamento para a cooperação social. Porque certamente, depois dessas palestras que a gente participa aqui, certamente a gente vai sair com mais conhecimento. Aí, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Né? Se eu sair daqui e ficar só para mim, tudo bem. Mas se eu conseguir transformar a sociedade, usando o meu livre-arbítrio, como falou a Rosa, eu certamente posso levar, no meu ponto de vista, uma cooperação maior com todos. Porque mais conhecimento, se tu não fizer nada com ele, para que serve? Agora, né? eu para encerrar minha fala, eu queria voltar a citar Alcione, no livro Renúncia. Não sei se vocês sabem, a Comerge, né, o encontro de jovens no ano de 2022 vai ser esse lema: conhecer, meditar, sentir e viver. Para o jovem, não é para o adulto que nem nós. Então, o que significa isso? Não adianta eu ter o conhecimento, só Hegel. Eu tenho conhecimento, mas se eu não meditei, se eu não usei o meu processo cognitivo para pensar o que a Rosa quis dizer quando falou aquilo. Eu não posso decorar a frase da Rosa, porque a frase da Rosa já é o estudo que ela fez, que ela explanou. Eu tenho que pensar e tenho que ver o que ela quis dizer com aquilo. Aí eu sinto, eu levo meus sentimentos. Ah, mas aquilo vai me levar a fazer o quê? Eu tenho que mudar a minha vida, mas eu quero mudar a minha vida porque eu quero seguir Jesus. E aí, depois que você pensa, você medita, você sente. E aí, você vai poder viver. Se você não sentir, você pulou etapa, você não consegue viver. Você logo você deixa de seguir. Porque não existe o sentimento do conhecimento. Então, por isso que as pessoas entram na aula de violão, na aula de natação e saem. Porque elas não pensaram o que aquilo vai fazer na vida delas. Acabando. Elas não sentiram. Se não sentiram bem, se não sentiram que aquilo vai ajudar, elas vão deixar. Então, não vão viver. Entende, Hegel? Então, essa vivência tem que ser desdobrada de cada aula, de cada livro. A gente não pode ler o livro rápido para chegar na última página. A gente tem que ler o livro e saber qual é o objetivo do autor naquele capítulo, naquela frasezinha lá embaixo. O que ele quis dizer com aquilo? Na realidade, a maioria de nós aprende a estudar só ouvindo, ou aprende a estudar só falando, não aprende a estudar pensando no que ouviu
no que falou. E aí a gente estuda muito e aprende pouco. Aí o espírita diz assim, nós temos que aprender e aprender. Mas se não pensou, se não sentiu que aquilo era bom, não vai aprender. Entendeu? Vai jogar fora. Vai ficar com o antigo, né? Vai ficar com o homem antigo. Vai ficar com seus defeitos e não com aquelas qualidades que a gente tenta usar quando tem um conhecimento novo. Então, essa é a minha colocação. Eu passo para a Rosa, se ela quiser fazer as palavras finais. Eu fico muito grata. Eu não conhecia a Rosa, gostei muito, fiquei muito feliz de dividir com você esse estudo, viu, Rosa? Muito obrigada. Você está fechado o seu microfone. Eu que agradeço, Carmen, porque a gente foi conversando, assim, as ideias foram surgindo, né? Aí, assim, a gente trocou roteiros, isso também ajudou muito, né? Isso. E da próxima vez, se tudo der certo, a gente faz juntos, né? Vamos tentar. Eu já prometi que eu vou tentar fazer isso. Viu, Nádia do Couto Vale? Sim, Carcil. Olha, vocês... Semana passada, o Cláudio Conte e o Jorge Pio, que apareceu aqui dando ar de sua graça, um beijo para você, Jorge, eles fizeram isso assim, alternadamente, eles dialogaram diretamente, foi muito bom. Da próxima vez, se Deus quiser, também vocês vão fazer, vai ficar ainda mais integrado o diálogo, porque vocês integraram o diálogo ao telefone. Agora nós vamos, hein, gente? Olha, nós vamos ver a integração aqui ao vivo. Bom, nós estamos, lamentavelmente, nós estamos encerrando. Já até passamos um pouquinho do tempo, mas como eu fui desafiada... Bom, o Sérgio Rodrigues, Sérgio, um abraço. Um abraço. Abraço também, obrigado aí pela palestra, foi muito boa. Pois é, exatamente, você veio hoje, que bom. Então, está bem, está falando lá daquele centro lindo, o Emmanuel da Lapa, que ele dirige. Então, vamos... eu fui aqui desafiada pela Carmen, minha irmã, e eu vou fazer aqui uma observaçãozinha, na verdade, fazer duas. Para não esquecer, eu coloquei aqui. Hegel, você perguntou o que nós fazemos e como é que nós usamos o saber? Como é que você transfere o saber da melhor maneira possível para contribuir para o bem-estar de um grupo, não é isso? De uma comunidade, e aí você vai expandindo de uma nação. Basicamente, nós precisamos transformar o saber em sabedoria. A diferença entre saber e sabedoria é o uso ético do saber. Então, essa é a nossa posição de usarmos eticamente o que nós sabemos. Porque se nós apenas usarmos o que nós sabemos ao sabor dos acontecimentos, nós podemos resvalar, escorregar e, enfim, despencarmos até num tobogã moral, pelo orgulho, pela vaidade e pelo mau uso, pelo uso desequilibrado, às vezes não necessariamente perverso, mas desequilibrado do saber que nós adquirimos. A outra questão, isso vai ao encontro também do que a Carmen disse, que é o sentimento do conhecimento. Porque se você não adentrar a natureza íntima daquele campo de conhecimento, você não vai sentir, inclusive nós espíritas, você não vai sentir que Deus está ali. Deus está nas moléculas, Deus está em todos os campos, em todos os elementos constitutivos de todos os campos de saber, ou tanto todos os campos de conhecimento. E é bom aqui porque no ICEB nós podemos, aprendendo com cada companheiro especialista de sua área, nós aprendemos a ver Deus em todos os campos, na intimidade, não só do discurso da área,
mas na intimidade dos elementos constitutivos desse campo de conhecimento. E nesse campo do saber do amor, porque o uso ético do saber, sabedoria é amor, não é isso? Há uma frase oh meu Deus, do Neio Lúcio, que eu gosto muito de sempre citar e não quero nunca esquecer no meu caminhar. Aquele que ama sempre caminhará à frente daquele que apenas sabe. Isso, para mim... Hein, Carmen? Abre teu microfone. Eu também gosto muito. Eu adoro o Neio Lúcio. Eu também. Eu tenho também. 2 livros dele. Gosto muito. Ele é muito, muito bom. Bom no sentido de bondade também, né? Que ele deixa transparecer. Né? E essa frase, para mim, é absolutamente imprescindível para o meu caminhar. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer, mas eu preciso amar. Por isso que seguimos Kardec, espíritas, amai-vos primeiro, espíritas, instruí-vos depois. Sobre a lei de atração, depois eu falo, que já falei muito. Agora, eu gosto também de uma outra frase dele, que ele diz: o tempo é o talismã divino. Exatamente. Eu fiz uma vez uma palestra lá no Seja Barra. Eu adoro essa frase. No SEMA Barra. Bem, queridos companheiros, irmãos, Hegel quer falar. Diga, Hegel. Onde é que estão essas 2 frases aí que eu achei muito boa? A frase está naquele livro... Luz no Lar, não? Não. Jesus no Lar. Jesus no Lar. Jesus no Lar. Jesus no Lar. Jesus no Lar, isso? Jesus no Lar. Obrigada, Sérgio. Jesus no Lar. Obrigada. E o seu, Nádia, a sua citação? É do mesmo. É do mesmo livro. Como é que é a tua, Nádia? Quem ama... Quem ama, tá. Ou aquele que ama, não me lembro exatamente se é quem o uso da sabedoria e o amor. O uso assim, da sabedoria é o amor. Aquele que ama sempre caminhará à frente daquele que apenas sabe. Isso para mim é uma glória, de uma profundidade, e é o que nós temos que fazer, no meu entendimento, é o que eu tento fazer, porque gosto muito de estudar, de conhecer, porém, sei que tenho que amar. E amando, posso, quem sabe, fazer um melhor uso daquilo que consegui. Do seu conhecimento, né? Que consegui aprender, né? Conhecer. Então, olha, eu sinto muito, mas nós vamos ter que encerrar. Tá difícil de encerrar sempre, né? Que nem outra vez, né, Nádia? Exatamente. Da outra vez nós fizemos a prece e ninguém saiu. Aí eu propus, vamos armar as nossas tendas aqui, né? Mas nós temos mais material, mais estudo, mais fraternidade intelectual também, porque temos aqui uma fraternidade intelectual, não é isso? Então, nós vamos fazer um convite, vamos renovar o convite. Hoje está difícil sair, Nádia. Ouviu? Sim. Mais que nunca, hoje está difícil sair, principalmente com esse seu arremate. Que maravilha. Muito obrigada a todas as expositoras e você, que conduz isso tão bem. Um beijo para você. Obrigada, querida. Obrigada a todos que estiveram e estão conosco. Continuem conosco através dos próximos encontros. Isso parece propaganda, e é mesmo, em nome do ICEB, em nome de Jesus, em nome de Kardec, em nome de Diolindo Amorim, esta é a casa de Diolindo, mas antes nós vamos passar para vocês um convite, porque nós temos, vocês sabem, nós instituímos também estudos nos sábados feriados. Em tempos de pandemia, todo mundo continuando em casa mesmo, porque essa é a grande lição. Então, nós convidamos, nós já estivemos aqui com o Paulo Guedes no nosso outro encontro, não é isso? Agora nós vamos ter, dia 4 de setembro, nós vamos ter o Karim Akadiri Soumaya, que é o
o cineasta, que é o diretor, o roteirista e o protagonista do documentário Em Busca de Kardec, que a TV Cultura passou para nós faz uns 2 meses, eu acho. O Karim vem para nós para conversar conosco sobre o documentário Em Busca de Kardec. Ele buscou as pessoas, muitos dos entrevistados são nossos amigos, inclusive, na Europa, aqui no Brasil. Então, nós vamos dar aqui, Fátima preparou um aperitivozinho para nós vermos o que o Karim vai trazer aqui. Mas nós vamos ter muitas imagens do documentário do Karim, e ele vem aqui falar conosco, vem conversar, também vai responder perguntas, e nós já temos a maneira, a abertura do documentário na TV Cultura, que ele vai agora, se Deus quiser, também através do ICEB, dos nossos compartilhamentos, ele vai levar também para outras plagas. É importante nós divulgarmos o Kardec, inclusive do ponto de vista do Karim, que vocês vão ver, quem não viu o documentário, vocês vão ver que é bem original o roteiro que ele nos traçou, não é isso? Então, isso é para o dia 4 de setembro, viu? De 14 às 17. E agora vamos orar, guardar os nossos corações, disciplinar agora os nossos pensamentos, unidos por essas asas singelas da prece, para buscarmos nosso Pai, a Jesus, a Maria, aos nossos amigos espirituais todos, aos nossos anjos da guarda. Mestre Jesus, diante da grandeza, da beleza, da imensidão da criação de nosso Pai, na qual estamos inseridos, por graça, misericórdia e amor de nosso Pai, nosso pequenino coração Jesus, que já estavas uno com ele quando aqui estiveste, passeando tua grandeza junto de nós, neste instante, queremos erguer nosso pequenino coração e o erguemos com humildade e com amor, para agradecer a infinita misericórdia da encarnação, a felicidade de termos a oportunidade de aprendermos com a doutrina espírita, legado inestimável do nosso querido Allan Kardec, a quem nós, neste instante, enviamos preito de gratidão imensa. Mas também agradecer a Deolindo Amorim, a Jorge Andréia e a todos os demais que construíram o ICEB e o trouxeram até agora. Jorge Andréia, Deolindo, Dr. Lauro Salles, Embaçaí, José Jorge, e todos os demais companheiros que trouxeram o ICEB até aqui, aos quais nós continuamos pedindo que nos auxiliem para levarmos avante este grande projeto de nossos irmãos que estão aqui presentes no seu legado ICEB, que é uma Atenas do conhecimento espírita. Mas, mestre, ao te agradecemos o saber que aqui nos foi trazido pelos corações esforçados, competentes dos nossos irmãos, diante de hoje e nos próximos encontros. Ainda queremos te pedir que possas revestir todo o saber acumulado no ICEB para que se transforme em sabedoria
em amor, a irradiar para os nossos irmãos em humanidade. E por falar neles, Mestre, posto que, alertados por teu coração, sabemos que estamos atravessando dura realidade, o ranger de dentes que encontramos em teu evangelho, nós te rogamos, Mestre, se algo ainda nos for lícito pedir-te, nós te pediríamos e te pedimos nesta hora, corações unidos, recebe aqui as nossas vibrações de amor e de fraternidade, e pela matemática do amor, multiplica, Jesus, estas nossas parcas vibrações em benefício dos nossos irmãos em humanidade, que atravessam de formas muito mais duras do que as nossas o grande desafio dessa grande hora. Fica conosco, Mestre querido, abençoa-nos os esforços no bem, guarda-nos em nossas aproximações sucessivas na direção da tua luz. Abençoa o ICEB, todos os nossos lares, os nossos esforços no bem, nossas famílias e a grande família da Terra. Fica conosco, paz e luz, as nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.